compartilhar um pouco da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos dá esse privilégio de, mesmo longe, distante uns dos outros, nós conseguimos, através da internet, de um celular, de um computador, nós conseguimos estar juntos para aprender um pouco mais sobre a tua palavra e sobre esse tema que é tão importante, que é o evangelismo, que é levar a tua mensagem para o perdido. Pai amado, nos abençoa nesse momento, nos dá a luz que vem do Senhor para que possamos entender bem o texto e nós possamos usar o que vamos aprender agora para fazer teu nome conhecido. Te oramos através de Jesus, no poder do Espírito. Amém. Amém. Meu nome é Renato César, eu sou de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Então, se você não conhece Pernambuco, fica na região metropolitana aqui de Recife, cidadezinha colada de Recife. Então, eu sou daqui. Hoje eu trabalho como obreiro numa congregação aqui em Jaboatão, e já faz um ano e um pouquinho que eu estou aqui como obreiro em tempo integral. Estou fazendo Ebenezer, estou na metade do curso lá do Ebenezer, estudando teologia superior, e eu fui missionário lá no Peru, lá na cidade de Cusco. Fui missionário lá por 14 meses. Então, sou cristão há pouco mais de 4 anos. Então, essa aí é minha apresentação breve, certo? Então, se os irmãos quiserem saber um pouco mais depois, a gente pode conversar. Mas vamos para a Bíblia, né? Que vocês não estão aqui para ouvir de Renato. Mas esse texto é um texto bastante conhecido que nós vamos usar hoje, é João capítulo 4. Então, se você tiver uma Bíblia, por favor, abra lá em João capítulo 4. Esse texto é o famoso texto de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Esse texto é muito conhecido, muito mesmo. Acredito que se você já deve ter lido esse texto em algum momento, mas é um texto muito, eu acho que muito conhecido, mas pouco explorado no sentido de evangelismo. Quando eu me converti, eu queria falar para todo mundo sobre Jesus. Eu queria, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus perdoa o pecado, entregue sua vida a Jesus. Mas depois de um tempo eu percebi que precisava de como os irmãos estão apresentando aqui, talvez de um método, saber como falar, como não falar, o que dizer, o que não dizer, que texto da Bíblia eu levo, que versículo eu uso. Eu não sabia os versículos decorados, se eu uso um curso, se eu chamo para alguma coisa, eu não sabia. E aí eu me deparei com um texto, né, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que quando Jesus Cristo ele tá conversando com os apóstolos, momentos antes dele ir para os céus, ele diz, olha, vocês vão receber poder do Espírito. Eu estou parafraseando, tá? Isso é nas minhas palavras. Vocês vão receber poder do Espírito, que é a promessa que vai vir do Espírito Santo, e vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. E ele vai dizer, olha, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus, ele diz, de maneira, digamos assim, cronológica, como que os discípulos iam usar o poder que vem do Espírito para testemunhar sobre Jesus Cristo. E aí, às vezes, a gente quer evangelizar os confins da terra e esquece de evangelizar Jerusalém. A gente quer evangelizar lá longe, né? Imagina os discípulos querendo evangelizar Roma, ou talvez Atenas, ou a região da Macedônia, da Acaia, que foi a área que Paulo atingiu depois, sem querer evangelizar Jerusalém, Judéia, o pessoal da Samaria, que é ali vizinho deles. E quando eu comecei, e por acaso eu fui enviado junto com 2 irmãs para trabalhar lá no Peru, eu tinha muito essa ideia na cabeça, né? De, pô, tem que ir pregar o evangelho, ir por todo mundo, né? Eu achava todo mundo, e eu achava que a minha rua não fazia parte do mundo. Eu achava que tudo que é longe faz parte do mundo, mas a minha casa em volta não faz parte do mundo. E às vezes a gente fica com essa vontade e esquece de evangelizar o vizinho, esquece de evangelizar a pessoa que trabalha com a gente, o Uber que a gente pega, o ônibus que a gente pega, tal. Às vezes a gente esquece. Uma coisa interessante é que e aí eu sempre ouvi que a gente tinha que evangelizar. Você precisa evangelizar, você precisa evangelizar, você precisa evangelizar. E
Ou muitas vezes a gente ouve assim também, né? Você precisa falar de Jesus. Fale de Jesus, leve a mensagem de Jesus, leve a mensagem de Jesus. Mas às vezes a gente não para prestar atenção em como Jesus evangelizava. Porque Jesus evangelizava. Tem textos bíblicos que mostram Jesus evangelizando. Às vezes a gente se pega aos textos por exemplo, Jesus ia por todo canto pregando o evangelho, pregando o arrependimento. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, diz que o Espírito ungiu Jesus com poder e ele ia por toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a gente lê textos assim, como Jesus agia, e a gente fica, ok, eu tenho que evangelizar, mas como é que Jesus evangelizava? Como é que ele falava dele mesmo? Né? Isso é uma coisa a se pensar, porque Pedro falava do Cristo. Os profetas do Antigo Testamento falavam do Cristo. Nós falamos do Cristo, mas como é que o Cristo falava dele mesmo? Como é que Jesus evangelizava? Como é que ele falava dele? Né? Então, hoje, no texto de João capítulo 4, nós vamos tentar entender princípios que podemos aprender com Jesus sobre o evangelismo. E o tema dessa aula eu pus evangelismo simples e poderoso, o jeito de Jesus evangelizar, o modelo de Jesus de evangelismo. Jesus era assim, ele evangelizava de maneira simples e poderosa. Então vamos, dada a introdução, vamos entrar no texto, a gente vai ler o texto todo de uma carreira só, e depois a gente volta e vai fazendo a leitura breve e vamos fazendo as exposições, tá bom? João capítulo 4. Se você tiver com sua Bíblia, acompanhe. Se você tiver com seu celular, clique aí na Bíblia. João capítulo 4, versículo 1. Eu estou na NAA, tá bom? Na versão NAA, Nova Almeida atualizada. Se você tiver em alguma outra Bíblia, talvez vai ter uma palavra ou outra diferente, um versículo diferente, mas à medida que a gente for explicando, você vai esclarecendo, tá bom? Diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, se retirando outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como que o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então a mulher disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredito no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser
para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo, vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediram a Jesus: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então, os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e de realizar as suas obras. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Até aqui a gente vai ficar. Nós lemos muitos versículos, 42 versículos, mas é bom fazer a leitura completa assim, porque à medida que a gente vai expondo o texto, a gente não precisa ficar parando para ler novamente. Então vamos continuar. Interessante que o primeiro ponto que eu penso que Jesus faz aqui é isso. Qual que era o contexto? Jesus Cristo, lá no versículo 1, diz, né? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que ele batizava mais discípulos que João, tal, o que acontece? Jesus estava ganhando fama, ele estava ganhando popularidade. E agora, muita gente já seguia ele. E aí ele sai da região de baixo, da Judéia, e ele vai voltar para a região da Galiléia. Eu não pus o mapa aqui, mas se você for observar o mapa dessa região, que hoje é conhecida como Palestina, você vai ver que a região da Galiléia fica mais ao sul, perdão, a região da Judéia mais ao sul e a Galiléia lá em cima. Então, embaixo você vai ter o Mar Morto, a região da Judéia, onde fica Jerusalém, onde fica Betânia. E Jesus saiu dali e ele vem subindo até a parte de cima, de onde era a região dele, a região da Galiléia, onde tem o Mar da Galiléia, onde tem a Betsaida, que é do lado direito do Mar da Galiléia. Então, nessa região aí, Jesus ia para lá. E no meio do caminho tem uma região chamada Samaria. E justamente os discípulos não passavam por Samaria. E se você, geralmente quem vem de cima a baixo, vem pelo Vale do Jordão, porque é perto do rio, então você pode beber água, vem por lá, que é por fora de Samaria, e até chegar em Jerusalém. Mas olha o que o texto diz, que Jesus ia sair da Judéia para Galiléia, versículo 3. Aí no versículo 4 diz: era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Então, quando o texto diz que era necessário, não era que era necessário porque estava tendo uma blitz na região da Samaria e Jesus não podia ir para outro lugar e ele tinha que passar por lá. Não era esse, não é isso que o texto está dizendo. Quando você lê no Evangelho, somente no Evangelho de João, era necessário, era necessário, era necessário, era necessário segundo o Espírito, era necessário segundo a vontade de Deus. Então, Jesus Cristo precisava passar por Samaria. A gente não sabe por quê. O texto diz por quê. Porque ele ia encontrar alguém lá. Então, ele sabia que ele tinha que ir por Samaria, porque uma mulher, de meio-dia, ia tirar água no poço e ele queria conversar com essa mulher. Então, Jesus sabia por que ele estava indo por ali. Os discípulos talvez não entenderam. Mas, mestre, por que a gente não vai por aqui? Por que a gente não vai por outro lado? Por que o senhor quer ir por dentro de Samaria?
E ele sabia por quê. E o texto diz, era necessário que Jesus Cristo passasse por lá. E a primeira coisa que eu tiro desse texto para a nossa vida hoje é, do jeito simples de Jesus evangelizar, preste atenção no que é necessário na sua vida. Olha, talvez a gente trata a nossa vizinhança como sendo uma coisa aleatória. Talvez a gente trata a nossa vida como sendo uma coisa aleatória. Meu irmão, minha irmã, você trabalha no emprego, você mora numa casa que tem vizinhos e vizinhos do lado, que talvez você vai ser o único instrumento que Deus vai usar para salvar as pessoas que trabalham com você, as pessoas que são seus vizinhos. Talvez o motorista do ônibus que você pega, é necessário que você pegue aquele ônibus. É necessário que você trabalhe naquela empresa. E não é necessário porque você precisa de dinheiro ou por nada dessa natureza física. Também, a gente trabalha porque precisa. Mas fique atento às oportunidades que o Espírito Santo vai dar para você. Jesus Cristo poderia ter ido por outro caminho. Ele sabia que poderia ter ido por outro caminho. Mas o texto diz que ele foi por Samaria, porque ele sabia que ele ia encontrar alguém lá em Samaria. Nós não sabemos, eu vou andar por aqui, por essa rua, porque eu sei que ali na frente eu vou encontrar com uma pessoa. A gente não tem essa onisciência, a gente não sabe todas as coisas. Mas isso nos dá essa abertura para que a gente possa ficar atento ao que Jesus Cristo está colocando. Poxa, por que eu trabalho nesse setor e não naquele lá? Talvez tenha alguém aqui nesse setor, talvez tenha alguma família aqui que eu precise alcançar com a mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo quer que eu fale para essas pessoas. Por que eu moro nessa casa aqui? Por que eu não moro na outra casa? Por que eu moro neste prédio? Por que eu não moro no outro prédio? Talvez é necessário que eu more aqui, para que eu seja um instrumento de Deus para a evangelização. E é isso que eu vejo aqui no texto. Então, fique atento aos detalhes. Jesus podia ter ido para outro lugar, mas ele foi por Samaria porque ele sabia que lá ele ia encontrar alguém que precisava dele. Vamos continuar no texto. Ele disse que ele sobe por lá, ele para na beira, na ponta da cidade. Se você olhar, ele vai dizer que parou lá na cidade chamada Sicar. Se você olhar, é uma cidade que fica logo na saída da região da Judéia, um pouquinho mais para cima, na entrada do território samaritano, uma cidade chamada Sicar. E lá tem um poço. Esse poço é o poço que Jacó deixou para os filhos. E os samaritanos, geralmente, os poços ficavam mais afastados ficaram na saída da cidade. Né? Então, o povo ia lá fora, pegava água e voltava. E aí Jesus chega por volta de meio-dia, olha o contexto, quente, ali na Judéia é quente, nesse horário, um calor que aqui em Recife é muito quente, mas não se compara com o calor que faz nessa região da Palestina. Então, era por volta de meio-dia, Jesus chega lá, ele chega como quem não quer nada, senta e vem uma mulher pegar água. O poço era o local onde era, hoje eu já vi até alguém falando que o poço seria a rodoviária de hoje, onde fica o pessoal pedindo água, pedindo comida, os viajantes ficam lá. Então, o pessoal da cidade ia lá no poço. Jesus vai para lá. Ele se coloca numa posição estratégica para quem que vai chegar lá. E aí chega uma mulher. Ela chega e vai pegar água, um balde. Não sei se você já fez isso aqui. A gente tem um negócio chamado cacimba, que é um poço grande, que você amarra uma corda num balde e joga dentro. Aí você joga o balde, ele vai encher d'água, você puxa. Então, era mais ou menos assim que funcionava. Eles puxavam assim. E essa mulher vai lá. Então, olha o que acontece. O judeu, ele não conversa com o samaritano. O israelita judeu, ele não conversa com o samaritano. Ele não tem papo com o samaritano, ele não tem contato com o samaritano, porque para eles, por causa do passado, por causa da separação, por causa que os samaritanos se misturaram com outros povos, lá na época do reino dividido, lá no passado, essa rixa ficou viva até os dias de Jesus, muitos anos depois. Então, eles não se falam, eles têm esse ódio mútuo para os judeus. Os samaritanos são puros, eles não têm relação nenhuma de irmandade, mesmo vindo do mesmo ancestral, que é Jacó, mesmo sendo o povo israelita. E o que acontece? Quando chega lá, Jesus quebra esse preconceito e fala com a mulher. Jesus, além desse preconceito todo em volta do povo, Jesus também era homem. Homem não dirigia a palavra à mulher. Mulher era um tipo de pessoa inferior ao homem naquela época. As mulheres não tinham esses mesmos direitos que os homens têm, como nós temos hoje. A mulher fala, o homem fala, a mulher tem a mesma posição na sociedade. Não, antes não era assim. Então, Jesus Cristo vence a barreira do preconceito. O
que é que a gente pode aprender hoje? Talvez esse é o segundo princípio que nós aprendemos aqui com esse modelo simples de Jesus evangelizar. Vença o preconceito. Passe por cima das barreiras do preconceito. Jesus sabia que aquela mulher era mulher e sabia que ela era samaritana. E ainda assim ele iniciou a conversa. Ele disse, me dê um pouco de água. E aquela mulher percebe que aquilo não é normal e diz assim, olha, como é que o senhor, sendo judeu, vem me pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Então, muitas vezes, nós vamos precisar dar o primeiro passo. Para a evangelização, a igreja, os crentes, os discípulos dão o primeiro passo. A gente não espera que o mundo bata na porta da igreja e diga, opa, tudo bom? A gente ouviu que aqui fala de Jesus, a gente quer se converter. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é a igreja que sai e busca lá, e evangeliza e fala do amor de Jesus. Então, nós, quando formos falar isso, a gente vai encontrar pessoas assim. Essas pessoas que são preconceituosas. A Bíblia é um livro retrógrado, a Bíblia é um livro só de regra, faça isso, não faça aquilo. Vocês, crentes, não podem fazer aquilo, não podem fazer isso. Jesus Cristo, não sei o quê, Deus é mau. Eu ouvi que fulano, não sei o quê. Então, as pessoas vêm com essa carga emocional e cheia de preconceito diante da nossa proposta, do nosso papo. E o que é que Jesus faz? Ele passa por cima disso. Ele diz, olha, me dá um pouco de água. Eu não sei qual vai ser a desculpa que você vai usar para falar com alguém. Eu já usei muitas desculpas. Enquanto eu morava lá no Peru, às vezes eu faço isso aqui também, como obreiro. Quando eu morava lá no Peru, eu morava num quarteirão, em cada esquina da minha prédio onde eu morava, cada esquina tinha uma padaria, o outro tinha uma mercearia. Eu comprava pão em uma, queijo na outra, ovos na outra, e comprava outra coisa na outra. Para quê? Para ter motivo para falar com cada um dos vendedores. Ainda que no outro lugar um pouquinho mais caro, às vezes eu comprava um sorvete em um, eu comprava tomate em um, só para ter motivo para conversar com aquelas pessoas. Eu não sei qual é a desculpa que você vai usar para falar. Jesus usou a desculpa da água. Ele disse, me dê um pouco d'água. E daí você começa uma conversa. E a gente vai ver onde é que essa conversa vai parar. A gente vai ver o que é que Jesus vai fazer daquele papo descontraído, daquela conversa simples como quem não quer nada. Jesus diz, olha, você tem uma aguinha aí. Talvez você vai estar no meio da rua e vai pedir água a alguém. Talvez você vai estar numa parada de ônibus e vai perguntar que hora é. Talvez você vai estar no Uber e vai dizer, olha, a gasolina está cara, hein? Experimenta chegar no Uber e dizer, reclamar da gasolina. Ou experimenta chegar na casa de um irmão ou de alguém, de um familiar teu que não é cristão, e falar assim, nossa, as coisas estão subindo de preço, né? Então, eu não sei qual é a desculpa que você vai usar, mas qualquer desculpa que você der vai render assunto. E aquele assunto, daquela conversa despretensiosa, você pode chegar a expor o evangelho de Jesus, que é o que ele vai fazer. Ele começa conversando de água, ele diz, olha, dá um pouco d'água. E aí ela fala, não, o senhor é homem, eu sou mulher, como é que o senhor vem me pedir água? Ele nem dá bola. Ele nem dá bola para o que ela está dizendo. Ele diz, olha o que diz lá no versículo 10. Ele podia dizer, olha, veja só, eu sou judeu, mas, olha, eu sou um bom judeu, eu não sou muito preconceituoso. Ele podia se desculpar para a mulher, né? Porque a mulher diz, o senhor é judeu, eu sou samaritana. Homem, eu sou mulher. Homem, judeu, não fala com mulher samaritana. Como é? Ele podia se desculpar, não, mas olha, eu sou um bom judeu, tal, tal, tal. Ele nem entra na questão. Ele passa por cima disso e ele continua falando de água, como quem não quer nada. Ele diz, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. A ideia de água viva aqui é de água corrente. Sabe, aqui no Nordeste, eu não sei de onde você é, mas aqui em Recife, né, principalmente Jaboatão, a Compesa, que é a companhia de água, de abastecimento de água, faz muita obra mal feita. E vez ou outra estoura um cano na rua e fica voando água assim, esguichando água. Por muito tempo, até eles virem reparar o serviço. Tá? Essa ideia de água viva aqui é de uma água que jorra e nunca estanca, nunca para de jorrar água. E Jesus diz, olha, ele começa pedindo água, daqui a pouco ela diz, mas o senhor é judeu, não posso falar comigo. Ele diz, olha, se você soubesse quem está pedindo água, você era que ia vir me pedir água, e eu iria dar uma água que nunca acaba, a água que sai toda hora.
Olha, Jesus, até então, ele não está falando de coisa espiritual, ele não está dizendo, olha, você tem que se arrepender, ser batizado, confessar que eu sou o Senhor. Ele não chega assim. Ele está falando de maneira simples, ele está conversando sobre água. Ele está dizendo, olha, eu tenho uma água que tu não está entendendo. Essa água aqui, se eu te der, tu nunca mais vai vir precisar pegar água nesse poço. Então, a terceira coisa que a gente pode pegar da conversa de Jesus aqui é use o que a pessoa tem interesse. Não adianta você querer vir me evangelizar, eu, Renato César, falando do Esporte Clube do Recife. Eu não sou rubro-negro, eu sou tricolor, eu nem gosto do esporte. Eu estou até distante de futebol, eu nem estou acompanhando muito futebol. Então, talvez você vai falar comigo, você não sei o quê. Mas se você vier falar de outras coisas, tá? Eu cursava engenharia, eu falar de teologia, sei lá, de alguma outra coisa, vai me interessar. Então, eu não sei, busque assuntos que interessam as pessoas. Se interesse verdadeiramente pelas pessoas. E diga, poxa, fulano, toda vez que eu vou na casa dele, ou toda vez que eu passo por Cicrano, ou ele está falando de futebol, ou ele está falando de novela, ou ele está falando da vida de não sei quem, ou ele está falando da revista da Avon, ou ele está falando que a gasolina... Procure saber o que aquela pessoa gosta de conversar. E vá com ele naquela conversa. Todo mundo tem um assunto que, se você tocar naquele assunto, ele fala, ela fala infinitamente, sem parar. Aquela mulher, o problema dela era a água. Aparentemente. A gente vai ver que não é. O problema dela é outro. Mas naquele momento ela estava querendo conversar de água. Jesus, então vamos conversar de água aqui. Ó. Me dá água. Ah, não, o senhor é judeu. Olha, se eu te der água, ela fica água. Então Jesus aguça a curiosidade dela pelo que ela precisa, né? Pelo que ela tem necessidade. Olha o que ele diz. E aí a mulher responde, o senhor não tem balde e o poço é fundo. Onde é que o senhor vai tirar essa água? O senhor é maior do que Jacó? Então ela está usando a lógica. Ela, peraí, o senhor me pediu água. O senhor não tem nenhum copo. O senhor não tem balde. Como é que o senhor está dizendo essa conversa aí de que vai ter uma água que jorra para a vida toda e que o senhor não tem nem balde? O senhor vai tirar essa água da onde? O senhor é maior do que Jacó? Então ela está usando a lógica. E Jesus continua falando de água. Olha o que Jesus diz. Olha, quem beber dessa água, essa água aqui, que a gente está falando aqui do poço, daqui a pouco está com sede de novo. Você bebe um copo d'água, não é verdade? Daqui a pouco você está com sede. Ele diz, mas a água que eu der, quem beber nunca mais vai ter sede. Aí resolveu os problemas dela. Jesus tinha uma bomba d'água que jorrava água infinitamente e que quem bebesse dessa água nunca mais tinha sede. Essa mulher estava de meio-dia carregando balde na cabeça, morta de sede, morta de cansada. A situação dela era complicadíssima e Jesus vem com a solução dos problemas dela. Uma água que nunca acaba e quem bebe nunca tem sede. Ela diz, eu quero essa água aí, me dê. Se Jesus fosse aqui de Recife, talvez ele ia dizer, eu sou dono da Compesa, né? Que é a companhia de água daqui de Pernambuco, né? De abastecimento de água. Então, ela diz, me dê essa água. Então, note isso. Primeiro, Jesus percebe que é necessário passar por Samaria. Depois ele começa uma conversa de maneira despretensiosa, falando de água, pedindo água, e ele continua nesse papo. Ele não vem com teologia, com Bíblia, bota o Velho Testamento na cara dela, olha, você tem que se arrepender, o Messias, não sei o quê. Não, não, não. Ele fica conversando de água. E ele continua. Aí ela diz, a mulher disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscar aqui. Ele está dizendo, então, o Senhor é a solução dos meus problemas. Que eu venho aqui num sol desse para pegar água, e o senhor disse que tem um poço que sempre sai água e que nunca quem bebe nunca tem sede, então eu quero sair. Me ajude. Aí Jesus sai do geral e entra no específico. Jesus, ele tem essa onisciência, então ele sabe que o problema daquela mulher não é água. Ela está passando por aquele problema de água porque ela é viva, né? Ser humano precisa beber água, precisa se alimentar. Mas ele sabe que o problema daquela mulher não é água. Está no coração dela. Tem mais um problema lá, que é o verdadeiro problema que mexe com a estrutura dela. Não é água aquele problema. E a gente vai saber que a questão que mexe com aquela mulher é a questão do marido. O marido, o casamento, que não dava certo. Aquele era o verdadeiro problema daquela mulher. Não era água. Aí Jesus vai e diz, eu vou lhe dar água. Vá lá chamar o seu marido. Então ele sai do geral, daquela conversa como quem não quer nada de água, e entra no específico. Ele diz, chame o seu marido que aí vocês vêm aqui e eu dou a água para vocês. Eu dou a solução dos problemas de vocês.
E aí aquela mulher diz, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, acertou, eu já sabia. Não, ele não diz isso. Ele já sabia que aquela mulher não tinha marido. Mas ele diz, é verdade o que você diz. Você não tem marido. Você já teve 5. E esse que você tem agora não é seu marido. Aquela mulher vivia uma situação difícil. O que mexia com o coração daquela mulher, o que abalava ela, não era a água. Era a vida completamente desestruturada de maneira no seu relacionamento amoroso. Aquilo desestruturava a vida daquela mulher. O problema real daquela mulher era aquilo. Então, mais uma dica da maneira simples de Jesus evangelizar, como é que a gente aprende? Perceba o real problema das pessoas. Quando você começar a conversar com alguém, aquela pessoa vai vomitar em cima de você um monte de coisa desnecessária. Ela vai dizer que o problema dela é água. Ela vai dizer que o problema dela é a conta de luz que está alta. Ela vai dizer que a gasolina está cara, que é o filho que não obedece, que é o marido que não ajuda, que é a esposa que não está bem, que é o filho que está doente, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Ela vai vomitar em cima de você um monte de coisa que não é o problema dela. Fique atento ao verdadeiro problema da pessoa, porque dependendo de como ela fala alguma coisa, ou como ela diz alguma coisa, você vai pescar, vai dizer, é por aqui que eu entro. Jesus sabia que o problema daquela mulher era o marido. Ele dizia, então, eu preciso arrumar alguma coisa para botar o marido dela nessa história. Aí ele diz, olha, pronto, eu vou te dar água. Tu não quer água? Quero, pronto. Chama o teu marido. De maneira despretensiosa, ele colocou o problema dela em foco. Ele trouxe para cima o problema dela. E aí aquela mulher desaba e diz, eu não tenho marido. Então, mais um ponto que a gente pode aprender com Jesus, busque o ponto que verdadeiramente mexe com a pessoa. Eu vou dar 2 exemplos para vocês de coisas que aconteceram comigo. Eu estava em São Paulo, acho que faz uns 2 meses atrás, 2, 3 meses atrás, e eu estava conversando com uma família. Eu fui convidado para almoçar com a família. Era o tio da minha namorada. Chegando lá, nós começamos a conversar. Ele era um homem alto mesmo, assim, uns 2 metros de altura, grandão, gordão, um homem bruto, criado na roça, mexe com gado, com máquina, um homem bruto, ignorante. Se você olhar feio para ele, tá olhando o quê? Tá. É um homem desse jeito. E aí, eu conversando com aquele homem, ele começou... A gente estava batendo um papo, primeira vez que eu tinha visto ele, conversando com ele, tal. Eu fui para conhecer a família da minha namorada, ela é de São Paulo, e aí, eu conversando com aquele homem, ele falou assim para mim, é porque eu estou com um problema na justiça, eu fiz uma besteira, acabei fazendo uma coisa errada, e estou tendo que... Tem até uma audiência no começo do mês que vem, tem que ir lá para ver se isso aí está me aperreando, às vezes eu não consigo dormir, fica aquela coisa na minha cabeça, aperreio, eu estou doido para saber se vai dar certo esse negócio, se o juiz vai ser a meu favor ou não. Ele falou sobre aquilo. Assunto vai, assunto vem, assunto vai, assunto vem. Eu descobri que aquele homem era um irmão que tinha sido batizado e agora estava meio afastado. Eu digo, opa. Mas, rapaz, aí eu fui e joguei o assunto. Né? Eu digo, tu falou esse negócio da justiça e tal. Tu já orou, tu ora, tu alguma coisa assim e tal. Então, eu entrei do negócio da justiça e fui para a oração. Aí aquele homem falou, não, eu oro, tal. Mas é porque estou meio afastado da igreja, não sei o quê. Eu fiz, opa, eu vou por aqui. Ele está me dando corda, eu vou por aqui. Aí eu fui indo e tal. Aí ele pegou e falou assim para mim, não, sabe o que é, cara? Que eu me afastei da igreja. Eu falei, mas tu não está indo mais na congregação? Porque aconteceu alguma coisa? Ou tu mudou de trabalho? Eu fiquei como que eu não sabia, né? Fui indo com ele. Aí ele disse assim, não, é porque eu briguei com o irmão lá e não sei o que e tal. Eu vou falar a verdade para você. Aí eu digo, era isso que eu queria. O problema dele, eu tava com a mulher samaritana na cabeça, né? Eu digo, ele tá falando aqui só da água. Eu quero ver qual é a hora que ele vai chegar no marido, né? Eu digo, qual o problema desse cara? Aí ele foi e falou assim para mim, é que eu estava lá na igreja, congregando, e aí um irmão lá, no dia do enterro do meu pai, e quando ele falou isso, do enterro do meu pai, ele falou com os olhos cheios de lágrimas. Aí eu falei, opa, eu acho que é aqui que é o ponto que mexe com a estrutura dele. E aí ele foi e falou que um irmão tinha falado alguma coisa que ele não gostou no dia do enterro do pai dele, não sei o quê, por causa disso ele se afastou da igreja. Aí eu falei, pô, cara, mas teu pai faleceu faz muito tempo, e aí ele começou a falar daquilo, e eu via que aquilo era o problema dele. E aí o olho dele encheu de lágrimas, ele olhou para mim e falou assim, todo dia eu sinto falta do meu pai. E ele começou a chorar. Um cara de 2 metros de altura,
brutamonte, cavalo bruto, começou a chorar, falando de como ele sentia a falta do pai. Aí eu falei, aqui eu entro. Aí eu falei, cara, sabe o que diz em 1 Tessalonicenses 4? Diz que, irmãos, a partir do versículo 13, eu não quero que, a respeito dos que dormem, eu não quero que vocês fiquem e sejam ignorantes. Porque o Senhor Jesus, quando voltar, ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu falei, olha, se o teu pai, ele morreu em Cristo, porque ele era irmão, ele era crente, ele vai ressuscitar no último dia. E você vai ver o seu pai de novo. Se você voltar para a igreja, se você continuar firme na fé, se você se arrepender do que você fez, pedir perdão, voltar para a igreja, voltar para a comunidade. Então, eu entrei num papo de causa na justiça, de não sei o quê, de não sei o quê, e eu fui caçando, eu digo, qual que é o problema desse rapaz aqui? E eu fui tirando dele, até que ele vomitou em cima de mim que o problema dele não era a causa da justiça. A causa da justiça pode até aperrear um pouco a cabeça dele, mas o problema que mexe dentro dele é a falta do pai, é a saudade do pai. E através daquilo ali, eu preguei o evangelho para ele, dizendo que se ele voltasse, se ele permanecesse firme, um dia ele ia reencontrar o pai dele. Não era isso que ele tanto queria? Um dia ele ia reencontrar com o Senhor em glória, com o corpo ressurreto, com o corpo glorificado. Então, esse é um exemplo, e eu poderia dar outros, de como Jesus fez. Jesus sabia que o problema daquela mulher não era água. Então, ele foi puxando dela. Olha a água aqui. Olha, se eu te der essa água, tu não vai ter sede. Ela, eu quero essa água. Tá. Ele disse, pronto, vai chamar o teu marido. Aí a mulher não aguentou. Ela disse, eu não tenho marido. Então, fique atento, meu irmão. Fique atento, minha irmã. Ao ponto que realmente mexe com a pessoa. A pessoa vai falar de um monte de coisa que você vai dizer, isso aí isso não é isso que mexe com ela. E daqui a pouco ela vai falar de uma coisa de uma maneira diferente. Você fala, eu acho que é isso aqui. E aí você vai indo, e através por ali você consegue mostrar que Jesus resolve aquilo. E que ele pode ser uma solução para os problemas daquela pessoa. Então, continuando no texto, ele diz assim, lá no versículo 15, a mulher diz, Senhor, não, perdão, lá no versículo 18, porque você já teve 5 e este que você tem agora não é o seu marido. O que você disse é verdade. E aí ele diz, agora sei que o Senhor é profeta. Ela diz, espera aí, quem foi que lhe disse isso? Quem foi que lhe disse isso? Que eu já tive 5 maridos? Ninguém sabe disso. O senhor está vindo falar isso aqui é porque o senhor deve ser profeta. Aí ela continua, e aquela mulher com a vida toda errada, aquela mulher com a vida, relação amorosa toda destruída, teve 5 casamentos, a vida toda destruída, começou a forçar e começou a pedir a Jesus, olha, me fala aí, como é assim? O senhor é um profeta, eu estou vendo que o senhor é profeta. E aquela mulher que aparentemente tinha a vida toda errada, chega e fala para Jesus, olha, vocês, e quando ela diz vocês, falando para Jesus, ela está falando judeus. Ela sabia que Jesus era judeu. Vocês adoram em Jerusalém. E nós adoramos neste monte. Provavelmente ela está apontando para o Monte Gerizim, que fica lá perto da cidade de Sicá. Ela está dizendo, vocês adoram no templo, a gente aqui no monte. Qual é a verdade? É para adorar onde? Então, olha só, aquela mulher que vinha de 5 casamentos, samaritana, com a vida toda errada, estava querendo saber de adoração. Estava buscando a verdade. Então, uma outra coisa que a gente pode aprender da maneira simples de Jesus evangelizar é essa. Não julgue as pessoas. Talvez o cara todo tatuado, talvez a mulher com a vida toda errada, talvez o homem com a vida toda errada. Talvez essas pessoas são as que estão buscando a verdade. Aquela mulher estava querendo saber qual era a verdade. Olha, se o senhor é profeta, me diga onde é que eu adoro. Porque os meus antepassados dizem que é aqui nesse monte. E os antepassados de vocês dizem que é no templo de Jerusalém. Se o senhor é profeta, eu quero saber a verdade. Então, fique atento a essas pessoas, porque tem pessoas aí, mesmo com a vida toda troncha, mesmo com a vida toda errada, que elas estão buscando a verdade de Deus. E nós somos os portadores da verdade, através da palavra do Senhor, para levar essa verdade para as pessoas. E Jesus diz, olha, não é nem aqui, nem lá. Vem um tempo e já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Ou seja, de maneira espiritual, não é nada mais físico, que com sinceridade, em verdade.
Aí ele continua. Aí, o que é que acontece? Aí alguém interrompe a conversa. Você já passou por isso? Você está tentando ali evangelizar alguém, você está naquele papo, naquela conversa, aí vem outro e se intromete. Rapaz, vai para lá, rapaz. Deixa eu terminar minha conversa aqui. São os discípulos que estão voltando da cidade, porque eles foram lá comprar comida e eles voltam. Mestre, a gente trouxe comida. Estou parafraseando aqui. Né? Ó, trouxe comida, Jesus. Eu não quero essa comida, não. A comida que eu quero, vocês não têm para me dar, não. A minha comida é diferente. Aí eles ficam na cabeça, peraí, será que alguém veio e já trouxe comida para eles? Será que... Né? Aí ele diz, não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. O que me move, o que me sustenta é fazer a vontade do pai. E ele diz, aí ele começa a falar do negócio de colheita, ele diz, vocês estão colhendo o que outro plantou e tal, mas olha, olhem para os campos, a colheita está pronta. Ele vai falar sobre evangelismo. E aí a gente vai dar um salto no texto e lá no versículo 39 diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Meu irmão, minha irmã, você não tem noção da quantidade de pessoas que podem ser alcançadas porque você começou uma conversa despretensiosa sobre água. Jesus começou batendo um papo num poço, pedindo água, como quem não quer nada. E muitos dos samaritanos creram nele, por causa do testemunho da mulher. E vai dizer depois que Jesus ficou alguns dias com eles e evangelizou mais. Mas eles creram por causa do que aquela mulher disse. Uma outra coisa, eu acho que vai muito de acordo com o que Ricardo estava dizendo anteriormente. Às vezes, a gente batiza a pessoa, o irmão se converteu, a irmã se converteu. Olha, ele tem a vida toda troncha, a vida toda errada. Essa mulher, meu Deus do céu. A mulher vinha de 5 casamentos, não devia ser uma peça boa, não, hein? Devia ser carne de pescoço. 5 casamentos e ainda estava ligada com outro. Essa mulher não devia ser boa peça, não. Mas, olha, quando ela se converte, quando ela entende que Jesus é o Cristo, ela sai correndo para dizer. Jesus não diz, não, fica aqui, primeiro você resolve a sua vida, primeiro você resolve tudo, e depois você fala de mim. Jesus, não, vai lá, pode ir lá, vai lá pregar. Então, Jesus Cristo, ele diz isso. Às vezes a gente emperra, às vezes a gente segura os irmãos novos convertidos. Será que ele vai saber falar? Será que ela vai saber falar? Não, irmão, você vem aqui, primeiro você ajeita a sua vida todinha, e depois você vai dizer isso para as pessoas. Não é muito por aí como Jesus fazia. Ele diz, olha, vai lá e diz o que o Senhor fez por você. Lembra do endemoniado Gesareno? Ele diz, olha, vai lá e disse em Decápolis as coisas que o Senhor fez para você. A mesma coisa ele está falando com essa mulher aqui. Ele diz, olha, você, mulher, vai lá. Enquanto eu como aqui com eles, vai lá falar. E muitas pessoas creem. Olha, recapitulando o que a gente viu desde o início, talvez seja necessário, como era necessário que Jesus passasse por Samaria, talvez seja necessário que você more na casa que você mora. Se pergunte, por que eu moro aqui nessa rua e não na rua de trás? Por que eu não moro no prédio da frente? Por que eu trabalho aqui onde eu trabalho? Eu podia trabalhar em outra empresa. Por que eu trabalho aqui? Ou por que eu trabalhei e tal? Por que eu sou irmão de Cicrano? Por que eu sou primo de Beltrano? Eu podia ser primo de outra pessoa. Talvez você seja o instrumento que Deus vai usar para alcançar aquelas pessoas. Segundo, se ponha em lugares, se ponha em ocasiões evangelísticas. Puxe assunto que vai desembocar no evangelho de Jesus, que é o que ele diz lá na frente. Ele diz, quando o Cristo vier, ele vai dizer para a gente todas as coisas. Aí Jesus diz, eu sou o Cristo, eu que estou falando com você. Ele expôs o evangelho, que ele é o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então, comece com conversa como, me dê um pouco d'água. Ô, moça, que hora é? Ô, meu amigo, você podia me ajudar nisso aqui? Você podia me dar uma informação? Onde é que fica tal coisa? Olha, eu, Renato César, uso algumas ferramentas, eu ando bastante de ônibus aqui em Recife, e geralmente eu pergunto coisas que todo mundo tem interesse de falar. Eu já perguntei assim, olha, o que será que acontece quando a pessoa morrer? Hein? Todo mundo quer saber o que acontece na morte, depois da morte. E a pessoa fica, rapaz, eu não sei, deve ser estranho, né? Imagina você morrer, sair do corpo e tal. E ali começa uma conversa. E você, tu mora por aqui? Não. Tá indo para tal estação? Tô indo para lá. Tá bom, tá. E aí vai indo, tava pensando nisso esses dias, que eu li um versículo da Bíblia, e aí você entra com a Bíblia na história. Eu não sei qual é o pretexto que você vai usar,
O pretexto de Jesus era, me dê um pouco de água porque eu estou com sede. Eu não sei qual o pretexto que você vai usar, mas use alguma coisa para falar de Jesus. Terceiro, preste atenção no que realmente importa para a pessoa. Ela vai dizer algumas coisas que ela gosta, você entra por aquele assunto, mas perceba qual é o ponto que abala a estrutura dela, que mexe com o íntimo daquela pessoa. E você usa aquilo ali para dizer, Jesus resolve isso. Jesus cura essa ferida que você tem. Jesus salva isso aí que você está precisando. Jesus transforma isso que você precisa de transformação. Depois você faz a exposição clara do Evangelho, Jesus diz, eu sou o Cristo. Não adianta falar outras coisas e não dizer que ele é o Senhor, que a pessoa precisa se arrepender, que a pessoa precisa ser batizada. Isso entra na conversa, lá na frente, mas entra. E por último, impulsione a pessoa para dizer, olha, fale isso para outras pessoas. E não subestime o poder que eu e você tem. Efésios 3, 22. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Não subestime o poder de Deus que opera em você, por meio do Espírito, para salvar os perdidos. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pela paciência. Espero ter ajudado. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, tenham algum